Tudo bem, pessoal? Então, nessa nossa videoaula de agora, nós vamos estar abordando alguns aspectos que vão ser exigidos na segunda E, que foram padronizados no âmbito do Colégio Militar, que alguns deles já tinham sido divulgados, mas ou não estavam sendo cobrados na sua totalidade, ou simplesmente não estavam sendo cobrados, tá certo? Ou até não existiam até o presente momento, né? Mas para essa segunda E, eles vão ser exigidos, tá ok? Então, nós achamos importante estar repassando eles com vocês, até porque alguns deles vão, inclusive, resultar em nota 0, né? E a gente observa pela correção das provas anteriores, né, que alguns desses aspectos, alguns alunos vinham cometendo esses erros, né? Então, para alertá-los, né, nós vamos, nessa videoaula de hoje, expor quais são os principais aspectos, né, que vão ser cobrados com maior ênfase nessa segunda E, tá ok? Bom, então, primeiramente, tem uma observação que vai dizer o seguinte: atenção, em todas as questões discursivas, as respostas devem ser apresentadas em forma de microtextos, entre parênteses, com retomada da pergunta feita, fecha parênteses. Além disso, devem empregar a norma padrão da língua portuguesa, usar adequadamente os sinais de pontuação e apresentar grafia e acentuação corretas. Então, pessoal, isso aqui diz respeito à utilização daquelas respostas corretas e completas que vocês aprenderam lá na nota de aula 1, né? Isso, né, apesar de já vem sendo cobrado de vocês desde o 6º ano, né? Particularmente quem já está no Colégio Militar, que no 6º ano, desde o 6º ano, né? Mas mesmo para quem chegou no Colégio Militar esse ano, foi dito bem no início do ano, quando nós ainda estávamos nas aulas presenciais, eles não vinham sendo cobrados com tanta ênfase, tá ok? E agora eles vão ser cobrados, tá? A ponto de que toda questão discursiva da prova, pelo menos um score, vai ser específico da resposta discursiva completa, tá ok? Então, vocês vão ver que essa, inclusive, é uma outra modificação, né, da E, né? A quantidade de scores por cada questão discursiva vai ser detalhado. Então, por exemplo, se uma questão vale 5 scores, né, ele vai ser detalhado para o aluno como é a divisão desses 5 scores para que o aluno possa ir verificando o que ele tem que escrever. E então, por exemplo, se for uma questão de 5 scores, um desses 5 scores vai ser especificamente para que o aluno dê sua resposta discursiva completa, tá ok? Então, se o aluno ele der uma resposta correta, mas não dê uma resposta completa de acordo com aquilo que está previsto na nota de aula 1, ele vai perder esse score da resposta discursiva completa, tá? Então, é muito importante que os alunos releiam a nota de aula 1, tá ok? Para a E, né? Então, só relembrando aqui, a nota de aula 1, o título dela é Elaboração de Respostas Discursivas, Resposta Completa. E aí diz o seguinte, que uma resposta discursiva correta e completa é aquela capaz de informar para o leitor qual pergunta foi elaborada e, além disso, de demonstrar a utilização adequada dos mecanismos da língua portuguesa escrita na variedade padrão, tá ok? E aí ele vai detalhando tudo aquilo que será observado. Então, por exemplo, não comece a resposta com porquê, que, pois, né? Sim, não, talvez também não iniciam respostas, e daí vai. Estou dando alguns exemplos, mas é importante que vocês leiam essa nota de aula na íntegra, ou seja, totalmente, para que observem tudo que será considerado por ocasião de uma resposta completa, tá?
E no final dessa nota de aula, né, diz até o seguinte: e para que tudo isso? As anotações acima são importantíssimas, uma vez que, ao elaborarmos respostas, estamos desenvolvendo nossa habilidade de escrita. Além disso, a resposta é uma unidade textual independente da pergunta, ou seja, não é um simples complemento desta. Desse modo, ao construirmos respostas, estamos produzindo pequenos textos, tá ok? Então, lembrar que a resposta é realmente um microtexto. Então, vai retomar a pergunta feita e vai responder. E eu chamo a atenção para um detalhe importantíssimo. Como eu falei para vocês que as respostas discursivas vão ter os seus scores discriminados, né? Então, por exemplo, se vale 5 scores, cada um dos 5 scores, como é que eles serão? Eles vão estar em tópicos, tá ok? Mas a resposta não pode ser em tópicos, tá ok? Apesar da pergunta estar em tópicos, mas para quê? Para facilitar o aluno não ficar uma pergunta, um parágrafo de 10 linhas. Então, tá, às vezes, por exemplo, se são 5 scores, 5 tópicos ali, mais o enunciado da questão, senão ia ficar uma coisa imensa. E até para facilitar o aluno poder identificar onde que está cada um desses scores, tá? Então, o enunciado da pergunta estará em tópicos, mas a resposta não pode ser em tópicos. Ela tem que ser uma resposta discursiva, tipo um microtexto. Faz ali o início, né, o parágrafo, e faz ali o seu parágrafo, né, respondendo à pergunta, tá ok? Então, isso é muito importante. Isso, assim, já vem sendo avisado desde o início do ano, mas até agora nós não estamos cobrando com tanta ênfase nas avaliações, tá ok? Mas, por uma decisão do colégio, foi padronizado que passa a ser cobrado a partir da segunda E, tá ok? Então, nós vamos cumprir essa ordem e vamos começar a cobrar, tá ok? Então, por isso que nós estamos fazendo questão de estar salientando isso nessa videoaula de hoje, tá ok? Outra situação importante também é com relação à produção textual, tá certo? Então, o que acontece? Na produção textual, sempre tem o gênero textual, né? Que já vou adiantar para vocês, na segunda o gênero textual vai ser o resumo, tá ok? E tem algumas características ali do texto, né? Que é uma quantidade mínima, uma quantidade máxima de linhas, né? Que tem sido padronizado, né, no âmbito do colégio, que as avaliações, por enquanto, têm tido um mínimo de 10 linhas e um máximo de 15 linhas. E esse mínimo e máximo, inclusive, vai ser o mesmo da segunda tá ok? O texto que vocês vão produzir vai ter um mínimo de 10 linhas e um máximo de 15 linhas, tá ok? Mas foi padronizado que algumas exigências que não existiam até agora passem a ocorrer a partir da segunda tá ok? Isso foi padronizado no âmbito do Colégio Militar para todos os anos no tocante à disciplina de língua portuguesa. Então, é importante estar salientando aqui, por quê? Porque nós da equipe do 7º ano temos observado que algumas dessas observações, né, eram, assim, erros que alguns alunos cometem. Até agora, em todas as avaliações, alguns alunos sempre tem alguns alunos que cometem. E alguns desses erros, inclusive, vão ser penalizados com nota 0. Então, por isso que eu estou reforçando aqui, prestem atenção, isso vai estar escrito na prova, mas mesmo assim, nós estamos fazendo questão de reforçar todos esses pontos de forma antecipada nessa videoaula, tá? Então, a primeira diz o seguinte, né? Faça uso da norma culta. Então, é aquilo que eu falei diversas vezes, é a linguagem formal, tá ok? Não pode utilizar a linguagem informal no texto de vocês, né? Cuide de sua ortografia, da acentuação gráfica, em acordo com as normas gramaticais, dos sinais de pontuação, da coesão e coerência entre palavras e frases. Então, ou seja, tudo isso
está sendo avaliado em algum ponto do barema da DEPA, né? No caso do 7º ano, não é novidade, né? Porque nós já, desde a primeira AP, lá do primeiro trimestre, nós já estamos sempre reproduzindo o barema da DEPA para vocês. Então, esse primeiro aspecto aqui, para o 7º ano, não tem novidade nenhuma, tá ok? Talvez outros anos aí seja novidade, mas para o 7º ano não é, né? Já no segundo aspecto, esse tem uma novidade para o 7º ano. Então diz o seguinte: elabore um texto com no mínimo 10 e no máximo 15 linhas. Até aí, nada de novo, né? Desde que nós estamos, né, nesse regime de ensino remoto, né, nós estamos nas AES utilizando o mínimo de 10 e máximo de 15 linhas. Agora, vem a primeira padronização que não existia. Utilize fonte Time News Roman ou Arial, tamanho 12. Então, isso foi padronizado, tá certo? Então, o texto, isso eu estou dizendo para quem vai digitar o texto, né? Então, tem que selecionar lá na fonte um desses dois tipos, ou o Times New Roman ou o Arial. E no tamanho da fonte, tamanho 12, tá ok? Então, isso vai ser imposto na prova para quem for fazer ela digitada. E quem for fazer o texto manuscrito, permanece a letra da pessoa manuscrita, né? Agora, uma observação importantíssima que não vinha sendo cobrado e vai ser cobrado agora, tá ok? Diz o seguinte: se o seu texto apresentar menos de 10 linhas, não será corrigido. Então é nota 0 imediata, tá certo? E assim, toda prova toda avaliação do 7º ano, sempre tem algum aluno que fez menos de 10 linhas. O que vinha sendo adotado até agora? Perdia, né, uma pontuação ali, mas era considerado alguma coisa. Agora não será considerado. A redação não vai ser nem corrigida. Se contou ali, viu que tem menos de 10 linhas, é nota 0 direto, tá certo? Então, por isso que não façam a produção textual com menos de 10 linhas, tá ok? É o mínimo para que a redação de vocês seja corrigida, né? A segunda observação também é novidade para o 7º ano, né? Ainda dentro dessa segunda observação, né? Continua o parágrafo. Se o texto ultrapassar 15 linhas, as linhas adicionais serão desconsideradas, né? Então, se algum aluno redigir, por exemplo, um texto de 20, 25 linhas, o que da 16ª, inclusive, em diante, não vai nem ser lido. A correção vai parar na linha de número 15, né? Então, vai ficar um texto inacabado, né? Então, o que vinha sendo feito até então no 7º ano? Os alunos que escreviam mais de 15 linhas, a redação era toda corrigida. Se tivesse 20, 25, 30 linhas, agora não será, tá ok? Então, os professores, quando estiverem corrigindo, chegou na linha de número 15, ele parou a correção ali. Da 16ª em diante, não vai nem ser lido, tá ok? E aí vai ser uma penalização grande para o aluno, porque o texto dele vai ficar um texto incompleto, né? Então, por isso que é importante realmente o aluno ele ter esse planejamento quando for fazer a sua redação, né? Não fazer menos de 10 linhas e não fazer mais de 15 linhas, tá? Então, no mínimo 10, no máximo 15 linhas, né? E uma observação também, que o título conta como linha do texto, tá ok? Então, aí aqui eu faço uma observação, né? O título, quando ele é exigido, vem escrito lá, o aluno deverá dar um título ao seu texto. Se não consta essa observação na prova, é porque o título não é obrigatório, tá ok? Então, o aluno pode colocar um título ou não, né? Se consta lá na prova, o aluno deverá colocar um título, o título vai ser pontuado. Se o aluno deixar de colocar, ele perde ponto. Se não constar essa observação na prova, o aluno deverá dar um título ao seu texto, ele pode colocar ou não, tá certo? Mas não vai ser obrigatório, é uma coisa que o aluno está colocando a mais, tá? Mas, aí
aí eu faço a seguinte observação. Esse título que ele colocar conta com uma linha do texto. Então, por exemplo, ele colocou um título que ocupou uma linha e escreveu mais 15 linhas de texto. Na realidade, o texto dele está com 16, porque o título contou com a primeira, e a primeira linha que ele julgou que fosse do texto dele, na realidade, é a segunda, né? Então, vai parar a correção na 15ª. Então, essa 16ª dele não será corrigida, tá ok? Então, essa é uma novidade também para o 7º ano, né? O título conta como linha do texto. Nós não vimos, mesmo nas redações que eram obrigatórias o título, né? A gente não exigia que teve menos de 10, mais de 10 ali por causa de título, né? Mas agora isso vai fazer parte do critério de correção, tá ok? E uma observação importante também, que vai vir assim grifado. Atenção, caso você produza outra modalidade de gênero textual ou não aborde o tema solicitado, a questão receberá nota 0, tá ok? 0, inclusive em negrito, grifado, né? Então, isso também, no caso do 7º ano, nós não vínhamos observando, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Na AP2, por exemplo, né? Foi exigido que fizesse uma narrativa de aventura da viagem, né? Da máquina do tempo que o Scrooge ia usar. Alguns alunos, por exemplo, fizeram resumo, poucos, mas fizeram, né? E tiveram lá uma penalização, né, grande em termos de score, mas não zeraram a sua redação. Se fosse na E, eles teriam agora, né, a partir dessa regra agora, ficaria com 0. Por quê? Porque estava sendo exigido um gênero textual narrativa de aventura e o aluno produziu um gênero textual diferente do exigido, produziu um resumo, tá ok? Então, no caso da E, de vocês de agora, da segunda E, o gênero textual que vai ser exigido de vocês é o resumo. Então, se por algum acaso algum aluno fizer algo diferente do que é um resumo, já automaticamente a nota 0, tá certo? E uma segunda observação também que não vinha sendo adotada no 7º ano, mas agora será, em virtude dessa padronização que foi adotada no colégio. Que também, caso o aluno não aborde o tema solicitado, tá certo? Então, por exemplo, usando o exemplo da AP2, né? Era dito para que o aluno fizesse uma narrativa de aventura, fazendo a viagem no tempo. Tem alguns alunos que fizeram uma narrativa de aventura, mas não fizeram usando a máquina do tempo, voltando no tempo, fizeram uma outra narrativa de aventura. Então, no caso da AP2, né, os alunos tiveram lá um decréscimo na sua pontuação, em virtude de não ter atendido o que tinha sido pedido, mas não zeraram a sua redação. Agora, pela regra nova, seria zerado, tá certo? Então, tem que abordar o tema solicitado, né? No caso de vocês da E, como é um resumo, né, é mais fácil, né? Vocês vão ter um texto na prova, que vocês vão ter que resumir esse texto, tá certo? Então, o que seria, por exemplo, não abordar o tema solicitado? Resumir algo que não seja aquele texto que está sendo exigido que vocês resumam, né? Que dificilmente algum aluno fará isso, né? Mas essa regra não é só para essa E, né? Ela é para todas as produções textuais a partir dessa segunda E. Então, por isso que é importante, né, que vocês observem qual é a modalidade do gênero textual, né? No caso dessa é o resumo, então realmente produzam um resumo, né? E que abordem o tema solicitado. Ou seja, se é um resumo daquele texto que está ali na prova, vocês resumam aquele texto que está ali na prova, né? Então, assim, nesse ponto vai ser mais fácil para o 7º ano essa transição para a regra nova, porque é um gênero textual que já dificulta até o aluno fazer algo diferente do que está sendo pedido, né? Mas aqui ficou alerta, essa regra, como ela está valendo a partir dessa prova, né, outras provas, né, podem ter gêneros textuais que às vezes o aluno tenha dificuldade em observar, como isso aconteceu, né, nas provas anteriores, né? E os alunos eles eram penalizados na nota, mas não ficavam com 0, né? E agora, a partir de agora, eles ficarão. Então, por isso, pessoal, que nós fizemos questão, tá certo, de já
a partir do momento que essas regras passaram a entrar em vigor no Colégio Militar, nós elaboramos essa videoaula para estar passando para vocês com antecedência, para que vocês se preparem e não recebam aí uma nota 0 numa produção textual por inobservância de algum desses aspectos aí que eu citei para vocês, tá ok? Então, vocês observam que isso que eu falei para vocês até agora, então, basicamente, vão ter reflexo nas questões que têm maior pontuação na prova. Por quê? Porque a AE, ela tem um peso muito grande nas questões discursivas, né? Que no caso da nossa prova, vão ser aquelas questões, né, do deu que se pede, que são perguntas que vocês vão elaborar respostas discursivas, e na produção textual, tá? Então é um peso grande de termos de scores na prova, tá certo? Em torno de 70% dos scores da prova estão nesse tipo de questão, ou respostas do deu que se pede, ou na produção textual. Então, por isso que é importante, repetindo aquilo que eu falei, no deu que se pede, elaborar respostas completas, né? Relembrando tudo aquilo que foi exposto lá na nota de aula número 1, tá certo? Que está postada no AVA. Então, relembrem em detalhes, tá? Tudo que compõe uma resposta completa, tá certo? Porque eu lembro que em cada uma das respostas em cada uma das questões discursivas da prova, um score vai ser só para dê sua resposta discursiva completa, tá ok? Então, em cada questão, um score vai ser para a resposta discursiva completa. E aí vai para tudo aquilo que eu falei, né? Tem que ser como fosse um microtexto, retomando a pergunta, não começando com algumas coisas que não podem começar, algumas coisas têm que obrigatoriamente constar na resposta. E uma coisa importante, não respondam a pergunta em tópicos. O que é responder em tópicos? Por exemplo, você explica, dá 2 pontos, aí bota um hífen, aí responde a primeira questão, o primeiro aspecto, o primeiro item que está sendo cobrado na questão, né? Aí dá um ponto e vírgula, vai para a linha de baixo, bota um hífen, responde o segundo item. Isso é responder em tópicos. Esse tipo de resposta perderia o score da resposta discursiva completa, tá ok? Então, alguns alunos vinham fazendo isso em provas anteriores, tá ok? Então, isso não pode ocorrer, tá certo? Então, e eu estou fazendo bastante essa observação, por quê? Porque as perguntas das questões estarão em tópicos, tá ok? Para facilitar que vocês observem onde estão os scores da pergunta. Mas a resposta não pode estar em tópicos, tá ok? E com relação à produção textual, né, todas essas observações que eu falei, né? Então, a prova de vocês, todo o conteúdo dela, ele está detalhado na FOA, né? Lembrando, né, que não cai livro paradidático na prova, né? Então, vocês não precisarão ler nem o João Pedro Carpinteiro, nem o Natal do Avarento e nem nenhum outro livro paradidático para a AE, tá certo? A AE, ela vai ter questões discursivas, questões objetivas, tá certo? Tanto de análise linguística, que é gramatical, como de compreensão e interpretação de texto, com a produção textual, que o gênero textual que vai ser exigido na segunda é o resumo, tá ok? Então, ainda tem bastante tempo para vocês se prepararem, tá certo? É uma prova que a gente sabe que tem um peso muito grande, é uma prova importante para vocês, né? Mas confiem no que vocês vêm estudando, tá certo? Aquele aluno que realmente se preparar adequadamente, ver todo o material que foi postado no AVA, refazer os exercícios, comparar com o gabarito, né? É lógico que as questões que vão estar na prova são questões inéditas, né? Não vai ter uma questão que já caiu em alguma prova anterior ou que já caiu em um exercício simplesmente duplicada na AE, que basta o aluno memorizar a resposta. Isso não ocorrerá, tá certo? Mas o tipo de questão é semelhante. A matéria toda que está lá foi ensinada,
né? Não tem pegadinha na prova ali, né? Então a ideia realmente é que o aluno se prepare e possa resolver. Algumas questões têm um nível de dificuldade um pouco maior, uns têm um nível mediano, outras têm um nível mais fácil, até pela própria exigência de montagem da prova, tá certo? Mas todas as questões, independente do nível de dificuldade delas, tem relação com a matéria que foi ensinada, né? Então, pessoal, eu desejo que vocês tenham uma boa preparação para essa tá ok? Que vocês possam ter um excelente resultado, né? Então, a gente tem acompanhado, né? Na primeira os resultados foram muito bons, né? E os alunos estão de parabéns, a gente sabe da dificuldade do ensino remoto, né? Dos alunos terem que estar estudando em casa, sem estar com esse ensino presencial, né? Como vai voltar a ter, né? E os alunos estão de parabéns por estarem superando esse desafio e tendo bons resultados, tá certo? Então, continuem com essa dedicação, com esse desempenho, que eu tenho certeza que o resultado que vocês vão colher na vai ser um resultado muito bom, tá certo? Então, esse é o nosso desejo sincero de todos os professores da equipe de português do 7º ano, né? Então, nós estamos agora voltando, né, desse recesso. Essa semana foi a primeira semana de retorno do recesso. Estamos aí próximo dessa segunda né? Então, aqueles alunos, né, que todos, no caso, tiveram o descanso merecido no recesso, né? Agora é o momento de focar em preparação para a tá? Então, comece já a revisar toda a matéria, estudar com bastante atenção, tá ok? Que eu tenho certeza que vocês têm tudo para colher um excelente resultado nessa segunda tá bom? Então, nossa videoaula de hoje foi essa. Eu desejo a todos aí tudo de bom e até a nossa próxima videoaula ou nossa próxima live. Até logo!